noite a todas e todos. Me chamo Felipe, da Organização Anarquista Terra e Liberdade. Também sou militante de base do Sindicato Estadual dos Funcionários da Educação. E fico muito contente de ter recebido esse convite pela Dânia, principalmente porque é a primeira vez, depois de 5 ou 6 debates, em que a gente volta, enquanto organização política, a discutir política. Eu faço parte também daquele processo dos 23 ativistas, e as últimos 5 ou 6 vezes que eu fui chamado para debates, foi justamente para discutir esse processo, para discutir a questão do 23, que obviamente é uma questão central muito importante se debatendo dentro da esquerda. Mas é importante vir aqui, eu fiquei muito animado com esse convite, a minha organização política também, porque é uma oportunidade de a gente mostrar algo além, voltar a discutir algo além de tudo daquele imaginário construído em 2014 em volta da nossa organização, essa imagem da construção do sujeito terrorista, essa imagem da construção do anarquista como alguém que é vidrado em caos, violência e uma desordem pela desordem. Então, primeiramente, eu acho que para debater essa questão da política, da conjuntura nacional que a gente está vivenciando, que é muito grave, acho que a gente tem que fazer uma retrospectiva e debater o momento conjuntural histórico que se encontram as forças da esquerda. A esquerda, a partir de 89, com a queda do Muro de Berlim, ela passa por uma profunda crise, uma crise que levou a uma boa parcela das organizações políticas, dos partidos e organizações, a abandonar uma perspectiva que sempre foi muito cara para a esquerda, que é justamente a perspectiva socialista e justamente a perspectiva de ruptura com a ordem capitalista. Abandonando também, o que é central para a gente, enquanto militantes de uma organização política, a construção da via revolucionária. Então, a partir de 89, com a queda do muro, que na verdade o que caiu ali naquele contexto não foi o socialismo, foi um modelo de socialismo estatizante, mas aquilo foi uma derrota, obviamente histórica para a classe trabalhadora, porque aquele socialismo burocratizado, estatizante, foi superado não pela classe trabalhadora, mas pelos setores capitalistas, pelos setores atrasados e reacionários daquela sociedade. Então, nesse sentido, 89 é uma vitória da burguesia, que conseguiu defender e convencer boa parcela da sociedade de que uma revolução social não seria mais possível. E, infelizmente, uma boa parcela da esquerda também capitula naquele contexto e também se acomoda à ideia da democracia burguesa, e capitula e assume para si essa perspectiva de que uma revolução social não seria mais possível. E dois entraves principais para a perspectiva revolucionária hoje, na nossa análise, são dois elementos centrais, que é o legalismo e o reformismo. A ideia central é de que se uma revolução social não era possível, caberia aos trabalhadores e trabalhadoras tentar conquistar um capitalismo mais humano, um capitalismo que pudesse trazer algumas migalhas e melhorias para a classe trabalhadora e para os movimentos sociais. A gente, principalmente, e outras organizações políticas, vem dizer não. É possível sim resgatar uma perspectiva revolucionária, uma perspectiva socialista. 89, do ponto de vista histórico, é logo ali. A gente não tem um distanciamento suficiente histórico para decretar que as revoluções sociais não são mais possíveis. A gente tem, depois de 89, um movimento social muito importante, que é o movimento zapatista, resgatando uma via revolucionária. A gente tem também a Comuna de Oaxaca, no México, aqui na América Latina, resgatando essa via revolucionária. E nesse presente momento, pouca gente fala disso, mas uma revolução social de orientação socialista acontecendo no Oriente Médio, liderada principalmente por mulheres que combatem armas do Estado Islâmico, que essa semana conquistaram definitivamente uma vitória contra o Estado Islâmico, que hoje não controla mais nenhum território. Existe enquanto grupo, mas não controla nenhum território. Então a gente vem dizer que uma revolução socialista, uma revolução social é possível. Quem sabe o que tenha morrido em 89 tenha sido esse socialismo burocratizado, estatizante, e o século XXI seja a nossa tarefa histórica reconstruir o socialismo como um socialismo libertário e anti-estatista. Voltando para o debate e a discussão atual, de como que esses freios do legalismo reformismo são um problema e um agravante para a nossa luta hoje, a gente precisa olhar para esse governo Bolsonaro, caracterizá-lo, entendê-lo
né? Mas repensar também como que foi possível a ascensão do Bolsonaro no Brasil. Não é um anjo que cai do céu, ou um demônio que cai do céu, como preferirem. Existe toda uma perspectiva internacional de ascensão da extrema-direita e do fascismo. Você tem o Trump nos Estados Unidos, você tem Le Pen, né, Marie Le Pen na França. Essa ascensão, ela é uma resposta à crise de 2008, ela é uma resposta aos levantes que aconteceram no mundo inteiro, em boa parcela do mundo, em 2013. Essa ofensiva da classe trabalhadora o capital vai tentar se reorganizar e vai dar uma resposta. E a resposta vai ser a extrema-direita. Aliás, o fascismo e a extrema-direita se caracterizam principalmente por ser um socorro da classe dominante burguesa ao modo de produção capitalista. E o fascismo hoje, ele tem uma nova cara. Hoje ocorre um processo de fascistização da democracia burguesa. O que acontece hoje no Brasil, de fato, nós não estamos num regime fascista. Mas o grupo político que está hoje no Estado, sim, em boa parte, ele tem uma base neofascista. E aí tem uma questão importante, né? Que o fascismo do tipo italiano, o fascismo do tipo alemão, no Brasil nunca colou muito. Teve um partido importante, que foi o Partido Integralista, mas principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, o tipo de neofascismo que se emplaca aqui na América Latina, ele tem um elemento diferenciador. Ele tem todas as características do fascismo. Ele tem a ideia de aniquilar o outro, anticomunismo, ele vem com um discurso nacionalista, ele quer negar a luta de classes, quer um regime autoritário e totalitário, mas em economia ele é liberal. Isso sempre foi assim. Pinochet não é dessa maneira. Porque na América Latina a gente tem um elemento importante, que é o imperialismo norte-americano. E daí, nesse contexto, não interessa para o imperialismo norte-americano deixar florescer aqui um fascismo de tipo nacionalista, né? O que interessa nesse contexto aqui, muitas vezes, que é o que colou, que proliferou, é um novo tipo de fascismo, principalmente depois da Segunda Guerra, que vai ter todos os comportamentos e políticas do fascismo, mas com uma política econômica liberal, por causa desse elemento de interesse, de desenvolvimento dessa corrente, né, aqui na América Latina. Então a gente caracteriza, principalmente, nesse sentido, o governo Bolsonaro, né, como um governo neofascista, só que é um governo neofascista ultraconservador, com uma agenda que combate LGBTs, que combate a luta das mulheres, a luta do movimento negro e a luta da classe trabalhadora. Só que é um fascismo que está gerenciando uma democracia burguesa. A gente, de fato, não está num regime fascista. Isso é muito importante para a gente fazer uma análise correta da realidade, né? Senão, tem gente que ele governa, talvez seja uma das questões, com essa base radicalizada, como se pudesse governar tal qual um regime fascista. E não tenhamos a ilusão que esse governo Bolsonaro não seria capaz de dar um golpe de Estado. Mas não se trata disso. Há uma conjuntura hoje e uma necessidade para a burguesia brasileira de se dar um golpe de Estado? No momento, na conjuntura atual, no presente momento, não. Porque dentro da conjuntura atual, pode ser que ela avance na luta de classe para esse, né, a gente não tem como prever, mas no momento atual há, de fato, uma fascistização dessa democracia burguesa, né, e o capital está conseguindo, né, nós vamos tentar fazer o máximo para não deixar, avançar em diversas pautas, né, sem precisar recorrer à política do golpe de Estado de tipo fascista. Lembrando que a gente concorda com essa avaliação do golpe parlamentar, né, que ocorreu aqui no Brasil. Mas voltando, nos soa bastante estranho, né, que nesse contexto internacional, no qual, a partir de 2013, tenha surgido aqui no Brasil também, na Turquia, no México, o movimento de Occupy Wall Street, toda uma crise de representatividade da democracia burguesa, né? E a esquerda não tenha sido capaz de se apresentar enquanto alternativa revolucionária. Na verdade, ocorreu um processo ao contrário.
né, a esquerda cada vez mais se acomodou à democracia burguesa, se domesticou a essa democracia burguesa, priorizando a disputa de cargos no parlamento, priorizando a política institucional, principalmente o PT, Partido dos Trabalhadores, aqui nessa expressão, na luta de classes brasileira, né? E em política não existe vácuo de poder. Quando a esquerda não é capaz de se apresentar como uma alternativa revolucionária de ruptura, a extrema-direita surge nesse vácuo. Então vocês podem perceber, o discurso antissistema, que é uma falácia, é uma mentira, está mais do que claro que a extrema-direita se apropria de um discurso, mas isso é operacionalizado de forma inteligente. Porque se existe da massa, né, numa crise internacional de representatividade, nós temos que fazer um discurso de ruptura com a ordem, de arrebentar o sistema. E quem fez esse papel, lamentavelmente, e aí não é grupo A, B ou C, C ou D, acredito que foi a extrema-direita, e a esquerda não conseguiu cumprir, nesse contexto, o papel histórico. Voltando à questão do governo Lula, esse debate que trouxeram aqui, e o governo do PT. A burguesia, ela não se interessa, né? A gente tem esse mito, essa crença, de que a burguesia são um bando de pessoas mais que querem massacrar a classe trabalhadora. Sim, querem. De fato, são capazes de qualquer coisa, de dar golpe de Estado, de torturar e matar. Mas a burguesia quer, antes de tudo, o lucro, a maximização do capital. Então, para a burguesia não há problema nenhum em apoiar um governo de conciliação de classes. Inclusive, pode ser até um cenário favorável, né? Ao mesmo tempo que você maximiza o lucro do banqueiro, você consegue algumas medidas paliativas para controlar a classe trabalhadora. Essa é a caracterização dos 13 anos de governo do PT, a conciliação de classes. Só que houve um problema histórico com a crise de 2008, esse projeto bateu no teto. E aí que vem o problema da narrativa do golpe, que nós concordamos que houve um golpe. Mas são quais setores que apoiaram esse golpe? Os mesmos setores que apoiavam a política petista, que em determinada conjuntura política interessou apoiar, né? Então há uma migração de fato desses setores conservadores para apoiar a extrema-direita, porque mais uma vez, porque a burguesia interessa a maximização dos seus lucros. Pode ser o projeto de conciliação de classes do PT, em determinada conjuntura, houve uma avaliação, uma leitura da burguesia que abraçou um outro projeto de extrema-direita, né? E aí vem as tarefas históricas para concluir para esse momento, né? Porque a gente tem muita convergência também aí para concluir. Nós temos essa perspectiva, essa necessidade de resgatar esse vetor revolucionário, a necessidade de resgatar uma luta de ruptura e de radicalização rumo a uma revolução social. Mas a gente tem também, né, algumas tarefas imediatas que são importantes, que são unidade na esquerda. A espinha dorsal do governo Bolsonaro qual é? É a reforma da Previdência. A possibilidade de aprovação ou não da reforma da Previdência é o que sustenta o governo hoje. A gente não tem dúvida. A reforma da Previdência não passando, sendo derrotada pela classe trabalhadora na rua, esse governo fica inviável. Alguém tem dúvida disso? E derrubando esse governo é derrubar também toda uma agenda ultraconservadora que vai massacrar a classe trabalhadora, os movimentos sociais e as lutas contra a opressão. Então acho que tem um eixo central principal, imediata pelo menos, né? Existem muitas outras tarefas a médio e longo prazo. Essa tarefa imediata é construir a greve geral, mas aí tem uma polêmica importante. Uma reflexão. Pensando na perspectiva histórica da luta operária, o que a gente construiu contra o Temer foi muito importante e vitorioso, que foram aquelas ditas greves gerais. Mas na luta histórica da classe trabalhadora, desde a greve de 17, era assim que a gente fazia greve? Será que não seria um momento, nesse momento de confrontação, em que o governo está fragilizado, da gente avançar e retomar a tradição operária tal qual a greve de 17? Sim, porque esse lema de que se a reforma não passar, o Brasil vai parar, é muito importante. Mas será que o Brasil não pode parar antes?
Será que a gente não tem condição de construir na base das categorias? Hoje, a gente tem todo o problema das centrais sindicais, né? Todo esse debate, que é um debate mais aprofundado para se fazer em outro momento, caberia ter um seminário sobre isso. Mas será que não é a hora de construir uma greve geral, de fato, daquele modelo tal qual a greve 17, em que a classe trabalhadora para e só vai voltar a trabalhar quando a reforma for abandonada de fato? Porque a gente tem um problema, a gente não pode pautar a nossa luta sempre pela agenda do parlamento. Senão a gente corre o risco de fazer o velório da reforma da Previdência. No dia da reforma, todo mundo parar um dia e a gente ir lá lamentar uma derrota e uma vitória e fortalecimento do governo Bolsonaro. Então acho que a gente tem que se antecipar. Essa greve geral, ela deve ser construída nas bases das categorias, claro, passo a passo, se aprofundando, mas ela deve ser construída para ser uma greve geral por tempo indeterminado. E aí cabe aos companheiros e companheiras ir construindo nas bases das categorias, nas suas organizações políticas, essa proposta para as bases. E, para fechar de fato, né, lembrar da prisão arbitrária, algumas prisões arbitrárias recentes, né, que a gente acha que diferem essa perspectiva legalista e reformista de outras perspectivas e dizem muito quem é na luta. Separa um pouco o joio do trigo. A gente tem hoje o DJ Renan da Penha preso, uma clara criminalização da pobreza. Milhares de notas de setores do PT, de outros grupos, sobre a prisão do Michel Temer. E nenhuma nota sobre o DJ Renan da Penha. César de Batiste hoje está preso. A mídia burguesa se apressa em falar que ele confessou os crimes. E uma parcela da esquerda vem dizer: meu Deus, nós fomos enganados, nós vamos defender o Batiste até o fim. Afinal de contas, nós defendemos os Panteras Negras, nós não defendemos Marighella, nós não defendemos Che Guevara. E por que nós vamos capitular agora no caso do Batiste? Primeira coisa, se ele confessou, pode ter sido sob tortura. Todo mundo sabe o que é o regime que está no poder na Itália. E se ele tiver realmente cometido os crimes, entre mil aspas, é numa conjuntura política revolucionária e é da luta revolucionária. São 4 fascistas que ele teria matado. Então, não dá para capitular. É liberdade para César de Batiste, sim. Liberdade para César de Batiste. E se ele cometeu o que estão acusando, mais ainda liberdade para César de Batiste. E para fechar de fato, Caio e Fábio também. 2 companheiros, Caio servente, né? Fábio, tatuador, companheiros pobres, que foram criminalizados injustamente por aquele acidente com o cinegrafista da Band. A gente também não vê campanha de liberdade. A gente só vê tentar se diferenciar daquilo ali. Ah, não, são assassinos, né? Isso, mais uma vez, separa o joio do trigo. Então, a gente precisa retomar, mais uma vez, por quê? Porque queima o filme, né? Nessa perspectiva legalista, institucional. Atrapalha a eleição burguesa. Então, a gente tem que retomar esse viés revolucionário, construir a greve geral de fato pela base, por tempo indeterminado, e retomar a perspectiva revolucionária, retomar a construção do socialismo e ter um projeto de uma sociedade de uma outra maneira. Obrigado. Então agora, que é o segundo a falar agora, é o Felipe, não é isso? Você foi o penúltimo. O companheiro trouxe uma colocação importante, né, para a gente tentar entender esse fenômeno da eleição do Bolsonaro, né? E essa questão dessa operacionalização que eu acho que ocorre, que é também comum na extrema-direita europeia e também na extrema-direita americana, que o fascismo também operou muito bem na Alemanha, na Itália, que é a questão do ressentimento, né? O fascismo se baseia, entre muitas outras coisas, a política do ressentimento. É mais ou menos como os companheiros têm colocado aqui, né? Imagina um trabalhador que trabalha 8 horas por dia, pega o trem lotado e, de repente, um cara que ele enxerga como um dos dele vai e bate a carteira dele. Então, o fascismo na Alemanha conseguiu operacionalizar isso aí muito bem, né? O fascismo na Alemanha, infelizmente, se tornou um partido popular. É duro dizer isso, mas era um partido de massas, como foi também na Alemanha, né? Então eles operacionalizam esse ódio de classe
não para o banqueiro, não para o grande empresário, mas colocar a classe contra a própria classe. Esse que é o grande desafio do fascismo. Isso é justamente o que... Oi? Sim, o tempo todo é tentar trabalhar com esse ressentimento. Então o cara, ao invés de se rebelar contra o banqueiro, contra o grande empresário, contra a grande corporação, ele vai ficar contra um dos dele, né, que está agindo por outros meios. E aí também, de repente, o cara que conseguiu entrar na universidade por cota. Pô, como é que um dos meus chegou lá? Então, ao invés de questionar todo o sistema racista elitista da universidade, ele vai ficar contra o cara que chegou lá. Então, isso explica, por exemplo, que o Trump foi tão popular em regiões dos Estados Unidos majoritariamente beneficiadas por políticas sociais, majoritariamente negras. New Orleans, por exemplo, tem certas partes dos Estados Unidos. E aí o fascismo conseguiu operar com esse discurso do ressentimento para jogar o pobre contra o pobre. O que é a reforma da Previdência se não isso? Né? Vamos cortar privilégios, enquanto aqui, né, embaixo, jogar um contra o outro. Ah, não, a culpa é do funcionário público, a culpa é do professor que ganha um pouco mais do que eu, enquanto o banqueiro, enquanto o empresário está lá devendo milhões de previdência. Então, eu acho que é aí que está o pulo do gato, que a companheira coloca uma questão importante, que é um debate importante, que é a questão do materialismo, né? As pessoas não se movem por ideias. Eu posso chegar numa favela com a ideia mais brilhante e revolucionária do mundo, mas as pessoas, antes de tudo, querem solucionar os seus problemas cotidianos, né? Querem parar de morrer na favela, né? As mulheres, principalmente, a questão da creche popular. Então tem esses desafios, né? Os bolcheviques não fizeram a revolução na Rússia porque eles tiveram ideias, né, mirabolantes e geniais, mas porque conseguiram operar ali com o sentimento que estava na massa. Então cabe a gente trabalhar com esse sentimento, com essa política, com essas demandas que estão no seio do povo, e trabalhar e transformá-las e dialogar com o povo de forma simples, didática, direta. Tanto que o tema dos bolcheviques não era um compêndio, era paz, terra e pão. A gente tem que aprender a simplificar, a gente tem que aprender com Paulo Freire, tem que aprender a falar na língua do povo. Nós também somos povo, nós também somos trabalhadores. Então, às vezes a universidade cumpre esse papel de construir na academia esse distanciamento, né? Então, o trabalho de base é isso, né? É o trabalho cotidiano, a gente estar junto, né? E vendo as necessidades materiais e concretas, porque aí não adianta você vir com um projeto que a partir das necessidades concretas que você vai fazer a ligação com um projeto socialista revolucionário, mostrando para as pessoas que essas necessidades materiais imediatas, no capitalismo, elas podem até ter conquistas através da luta e avanços, mas essa contradição só vai ser superada mesmo com a revolução social, né? Então, aonde vem o nosso trabalho? Justamente no momento que essa parcela da base bolsonarista, que não é fascista, diga-se de passagem, grande maioria não é, e a eleição é um retrato da realidade, talvez se a eleição fosse pouco depois, a história seria diferente. Essa base está começando a migrar para uma rejeição ao Bolsonaro. As últimas pesquisas provam isso. E aí vem o nosso papel como esquerda. É voltar para a base, para a favela, periferia, que infelizmente diversos setores abandonaram historicamente, né? Que esse é o povo que vai derrotar a reforma da Previdência. Não são só os sindicatos, né? Esse é o povo que tem a capilaridade essencial para transformar a realidade. Não se faz revolução no Brasil sem sindicato, sem luta dos trabalhadores de todo o setor, mas também não se faz revolução no Brasil sem a participação, como dizia Marighella, dos mais pobres, dos favelados, daqueles que estão, né, mais à margem do sistema capitalista. Então acho que é com essa galera que a gente tem que dialogar para transformar essa realidade, que é uma base do Bolsonaro muito volúvel. Por exemplo, os evangélicos. São a base concreta do bolsonarismo? Não. Eles, naquele contexto, votaram contra o PT, mas agora podem migrar para um outro lugar. E aí que vem a esquerda. Aí não tem fórmula mágica, né? Aí é a velha discussão de voltar para a base, discutir com o povo, entendendo que a gente tem que estar nos movimentos sociais, tem que estar nas favelas e periferias, né? A gente, por exemplo, tem um trabalho de 10 anos no Morro da Providência, e nossa função lá é isso, discutir e derrotar o governo Bolsonaro junto com essas pessoas da classe trabalhadora desse setor marginalizado, levar para os atos contra a reforma, né?
para além da questão sindical, também levo também meus companheiros do sindicato, do CEP, também a classe trabalhadora sindical também é importante. Mas com essa aliança a gente consegue avançar. E aí tem a questão de muita gente foi a política do vira-voto, né? Temos que ter a mesma disposição agora para derrotar a reforma. Conversar com o povo nas ruas e principalmente se emaranhar com o povo e conversar nas bases. Aí é possível reverter a realidade, entendendo esses dois elementos, né? A capilaridade junto ao povo e também a questão da materialidade, porque quando as pessoas começarem a sentir na carne, elas vão vir para o nosso lado, né? É o que a gente precisa, só que a gente precisa se oferecer como alternativa e ter política para avançar.